Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Começando hoje mais um bate-papo nosso, mais uma live. Dessa vez a gente vai falar sobre missão pessoal de cada um. Deixa eu ajeitar aqui. Olá, Gisele. Tudo bom? Acho que já não consigo arrumar ali. Eu vou mais pro meio. Aquela pessoa que tem uma mania. A pessoa tem ascendente em Libra. Aí tem que ser bem no centro, equilibrado. Oi, tudo bom? Olá, terapeuta holística, tudo bem? Então, eu tava falando aí que a gente vai falar hoje sobre missão pessoal, né? Falar sobre alguns florais que podem nos ajudar aí nessa autodescoberta. Depois, no final, a gente vai tirar uma carta aqui para ver que mensagem que tem dos florais de Bá pra gente hoje. Vou esperar aí o pessoal chegar um pouquinho. Eu quero deixar uma coisa que eu quero ler depois para vocês, tal e qual está aqui, porque eu acho muito interessante a gente ver às vezes o jeito que alguns autores descrevem. Cadê? Tá aqui. Boa noite. Oi, Suzy, tudo bom? Oi, Vivi. O pessoal tá chegando aí. Vou tentar um brilho pra vocês, olha só. Hoje tá um dia melhorzinho, não tá tão frio, nem liguei o ar no quente. Que tem gente aí que mora num lugar onde só tem ar frio, né? Mas a gente tem ar condicionado aqui que esquenta e esfria. Do Rio pra cima não tem, só tem ar frio. Oi, tudo bem? Como é que é mesmo teu nome, Luz das Flores? Eu sabia. Oi, Alexandre, tudo bom, pessoal? Então, como eu tava falando, oi, Fabi, Cris, tudo bom? Ai, tem várias alunas minhas amigas também. Olha, a Ana e a Rose, ai, tá todo mundo chegando aí. Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre missão de cada um, sobre vocação, sobre propósito de vida. É algo meio complexo, né? E também algo que cada um tem que descobrir o seu, né? Tão muito longe da câmera ou não? Ou tá bom assim? Eu nunca fiquei tão longe, é por isso que eu tô assim, ó, quando eu tô. Peraí, deixa eu botar mais pra perto. Tenho medo que caia aqui. Ai, acho que ficou um pouquinho melhor. Tá em cima do tapete meio fofo. São Paulo tá frio, é Antônio César, isso aí. Sabia que eu sabia teu nome, só não tava lembrando. Então, pessoal, essa questão de propósito de vida, missão pessoal, é uma coisa que tá em alta, assim, das pessoas se questionarem, né, a partir de que começou a pandemia. As pessoas tiveram que parar um pouco, né, fazer milhões de coisas e tiveram que sossegar o facho um pouquinho em casa, apesar de que a maioria não está sossegando, né, mas muitos começaram a fazer home office, começaram a diminuir atividades, teve uma época que não dava pra fazer academia, não podia fazer tantas coisas quanto a gente fazia antes, né? Com certeza. E aí as pessoas resolveram se questionar, sabe? Parar um pouquinho e pensar o que estavam fazendo da vida. E muitos se questionaram, ai como é que é? Meu gato de bruxa. Muitos se questionaram para que eu vim, da onde eu vim, para onde eu vou, né? Isso é uma coisa bem constante. Eu já venho observando isso há alguns anos na terapia floral das pessoas uh, se questionarem o que eu vim fazer aqui, né? E até na astrologia, assim, um tempo atrás, quando eu fazia mapa astral, as pessoas vinham assim, queriam que o mapa astral dissesse para elas assim, ó, tu veio para isso, tu vai fazer isso. E eu explicava que não era, né? Que o mapa astral só nos dá uma tendência, né? E que a gente é que vai determinar, que nem na genética. A genética é uma tendência que que a gente recebeu, né, dos nossos pais, dos nossos ancestrais. E não quer dizer que eu vou ter todas as doenças que eu possa ter recebido
aqueles genes, né? Depende do meu livre-arbítrio, do que eu vou escolher comer, se eu vou fumar, se eu vou beber, se eu vou fazer exercício, se eu vou me incomodar, se eu vou pensar só coisa ruim, eu vou ativar ou não partes específicas do meu DNA, as boas ou as ruins, dependendo das minhas escolhas. Oi, Neiva, Neuza, Bruna, tudo bem? Olha, muita gente importante hoje na minha live. Então, as pessoas já se perguntavam, né? E uma coisa que eu notei, assim, ó, agora acho que a gente não vai se aposentar, né? Eu acho que eu não vou me aposentar, né? Mas quando as pessoas se aposentavam e sobrava ainda tempo, assim, útil de vida, ainda bastante capacidade de trabalho, né? As pessoas começaram a se questionar bastante, sabe? Porque antigamente, muito tempo atrás, né? As pessoas eram velhas quando se aposentavam. Agora vai ser de novo, tá? Mas aí passou uma época, você tem uma geração que as pessoas começaram a se questionar assim, tipo, tá, eu já fiz tudo que eu queria na vida, já tenho casa, sei lá, tenho carro, já me formei, tenho minha profissão, já tenho casa, já falei, né? Já tenho filhos, meus filhos estão criados, né? Já casei, já separei, sei lá o quê, e aposentei. Trabalhei, aposentei, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Então, isso começou a ter uma fase assim de muita gente vinha no consultório pra questionar, sabe? Eu sei que muitas diziam assim, era uma coisa assim até para assim combinada assim. As pessoas diziam, eu sei que eu tenho algo para fazer, mas eu não sei o que é. Como é que eu vou saber se aquilo que eu vim de, que eu usei, que eu trabalhei a vida inteira era aquilo mesmo que eu tinha para fazer? Eu sinto um vazio, eu sinto que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu queria que tu me ajudasse a achar o que é. Como é que eu vou achar o que é, gente? Eu posso ajudar a pessoa com os florais, né? Mas a pessoa tem que se investigar e sentir nela mesma se aquilo ali é para ela. E tem outra, né? A gente pode ter uma missão, um propósito até uma fase da vida e depois ter outra, né? A gente pode ter uma missão mais material durante uma época da vida para que depois a gente possa se dar o luxo de não focar tanto em receber, em se sustentar, né? A gente ter uma renda fixa, um investimento, sei lá, em imóveis, sei lá o que, assim, que tu ganha um aluguel lá, ganha tua aposentadoria, tá bom pra ti, né? E depois aí tu pode te dedicar a coisas mais espiritualizadas, mais assim, que te preencham mais nesse lado espiritual, né? No lado pessoal. E a gente tem florais para isso, imagina, desde o tempo de Bach, lá em 1930, ele tem florais que trabalham nessas questões. Deixa eu ver o que o Antônio escreveu. A famosa sintonia dos clientes. Até parece que alguém fez uma triagem. Exatamente. E tem épocas que vem. Teve uma época que uma moça me escreveu um e-mail pedindo uma consulta. E na mesma semana a outra escreveu a mesma coisa. E aí eu fui lá olhar o nome para conferir se não era a mesma, que talvez ela tivesse. Talvez eu não respondi, né? E ela mandou de novo. Não, mas era a mesma história. E era a mesma questão. Então é impressionante, né? E outra, se a gente tá passando por uma fase, se eu tô me questionando também as mesmas coisas, vem as pessoas com aqueles questionamentos que parece que é pra esfregar na minha cara. Às vezes a pessoa fala um negócio, parece que. Para, isso aí pra mim. Sabe? Parece assim. Eu já falei isso pra vocês, né? Eu vou falar de novo. Uma vez eu fui numa terapeuta que fazia regressão. E aí eu contei pra ela tudo que eu queria trabalhar, quais eram os meus problemas, né? E aí ela olhou pra mim e disse assim: Olha, parece que a tua história é a minha história. Então, eu acho que eu tenho expertise suficiente para te ajudar nas tuas questões. Aí eu entendi. É isso aí que o Antônio falou, é para nós que a gente estude esse assunto, porque esse assunto é pra gente também, né? É tudo uma troca, né? Então, às vezes vem os assuntos nossos e a gente fica meio impressionado, meu Deus, eu tenho a mesma coisa. Às vezes tem que cuidar assim, senão tu vira tipo uma comadre com o paciente assim, uma menina, não é que eu tô assim também? Sabe? Às vezes tu tem que. Tu fica assim, meu Deus. Aí tu olha o floral. Quantas vezes eu tô dando aula, dou um exemplo na aula e eu anoto aquele floral porque eu tenho que tomar. Eu penso assim, meu Deus, como eu não tô tomando isso? Eu olho assim pro quadro, pego um papel e anoto, assim. Às vezes eu saio com uma receita da aula, sabe? Eu digo pros alunos fazerem, daquele sistema que a gente estiver estudando, fazer um floral pra sentir aquele sistema. Às vezes eu também faço, junto com eles. Eu mando fazer uma fórmula só daquele sistema pra eu tomar. Mas voltando ao caso dos expertise,
Sim, os pacientes vêm com as mesmas questões que às vezes a gente esquece um tempo, sabe? A gente pensou muito, aí a gente meio que tá empurrando com a barriga. Ai, não vou ficar pensando, esquentando cabeça com isso aí. Vem lá, o paciente vai tocar na tua ferida, que tu também tem que trabalhar aquilo ali, tu tem que te resolver. E aí a gente cresce junto, né? Porque tudo é uma troca de, de energia, inclusive de aprendizado. Às vezes, uma questão que o paciente cai uma ficha era pra nós. Ele fala um negócio que tu pensa, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? E uma coisa que eu percebo é que as pessoas quando tomam florais, às vezes se dão conta, inclusive, de que querem mudar de profissão, de que aquilo que elas pensavam não tinha nada a ver com elas. E entendem por que que elas adoecem. Porque, gente, quando a gente nega nosso eu superior, mas não era isso que eu ia falar, nossa essência, sabe? Quando a gente vai indo afastando cada vez mais, o corpo é um alarme. E ele nos dá a dica de que aquele não é o caminho certo. Então, quantas pessoas a gente vê que depois de uma doença mudaram de caminho? Pensa em quantas pessoas câncer de mama, que é um câncer que é uma doença grave, mas que a gente tem bastante índice de recuperação, de cura, né? Quantas mulheres vocês conhecem que tiveram câncer de mama e depois disso mudaram radicalmente a sua vida? Eu posso dizer para vocês, eu tenho paciente que depois do câncer de mama resolveu fazer aula de dança, que sempre quis fazer. E aí tu pergunta, e por que tu não fez antes? Cri, 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 cri. Não sabe responder. Voltou a estudar. Aí tu pergunta, mas por que tu não estudava antes? Não sei, eu achava que eu não podia, eu tinha um empecilho, mas qual era o empecilho? Não sei também. Né? Começaram a fazer um trabalho voluntário, sabe? Se deram o direito de viajar. Tem uma paciente que disse, eu descobri que a minha filha é ótima para viajar. A gente é super parceira, dá super certo a gente viajar. Nenhuma incomoda a outra. Só que antes elas não se davam luxo, elas sempre achavam um empecilho. Entendeu? O Antônio botou, mas temos que deixar claro que isso acontece com os terapeutas que levam a coisa a sério. Será que só os que levam a sério? A gente se dá. Se tu acha que essa coisa de a gente fazer uma autoanálise é questão disso, eu acho que todo mundo acaba sendo influenciado. Esses dias eu até fiz um vídeo dizendo que por mais fútil que possa ser o motivo pelo qual tu procura terapia floral, ela vai te despertar alguma coisa. Então eu já tive paciente que foi procurar para acne, ou para emagrecer, ou para passar num concurso, e acabou, eu melhorei, eu acho que eu quero uma coisa a mais, e aí continua fazendo terapia mesmo depois de já ter conseguido o seu objetivo, porque viu que ela podia ser melhor, sabe? Eu me lembro de um videozinho da ISO 9001. Uma vez eu assisti na empresa que eu trabalhava e o bonequinho, tudo que faziam, o bonequinho chegava e olhava e dizia: poderia ser melhor, que era a melhoria contínua, né? E na terapia floral a gente nota isso: a pessoa melhora de uma coisa que era tão pequena que ela nem sabia que era pequena, que era uma coisa que ela queria vencer, ela viu que era uma coisa tão insignificante que ela podia alcançar patamares tão maiores, que aí ela continua com a terapia e amplia os resultados, sabe? Eu tenho paciente assim, acabei um relacionamento, aí vem no consultório, aí começa a tratar outras questões, porque eu vou perguntando de outras áreas, do teu trabalho, da tua saúde, né? E que consegue melhorar aquilo que veio buscar e leva ainda coisas de brinde, né? Mas como eu falei antes, desde o tempo de Bach já tinha essa preocupação. Então isso é uma coisa da humanidade, né? De se analisar e pensar qual é a minha vocação? Para que eu nasci? Essa pergunta de vocação não é simples assim de, vou fazer vestibular para quê? Para que eu vou prestar o Enem? O que eu boto aqui de opção? Não é só isso, né, gente? Vocação é uma coisa muito maior. Profissão é uma coisa, vocação é outra, né? Então, por exemplo, eu fiz técnico em química porque no segundo grau comecei a fazer o curso normal, sem nada de ênfase, só o geral, né? E aí eu adorei as aulas de química, aquilo ali me explicou muita coisa. Eu sempre fui muito curiosa, que eu queria entender como é que as coisas funcionavam lá no fundo, né? Então aquilo ali de átomo, de elétron, tudo me explicava muita coisa que eu queria saber. E adorava, né? E aí eu resolvi fazer técnico em química. Eu consegui me desvencilhar dos meus amigos, porque eu fui com as minhas amigas, elas foram para um curso, foram para uma escola depois que a gente saiu do primeiro
do primeiro grau, elas foram para um colégio lá e eu fui junto, porque eu não tinha nada assim que eu soubesse que eu queria, né? Então eu fui com elas para não perder a companhia. Só que aí lá, quando eu tive aula de química no primeiro ano, eu decidi que eu queria aquilo ali. E aí eu pensei, a gente mora perto, a gente é vizinha. Porque tinha muito do apego da turma, né? Eu tinha muito, eu sempre quis participar de um grupo. Eu sempre quis me sentir pertencente a um grupo de amigos, principalmente. Eu tinha uma coisa assim muito com amizade. Eu achava muito lindo aqueles filmes de amizade. Era isso que eu achava o máximo, era o meu sonho, né? Então quando eu tive uma turma, a Fabiane ali, aham, isso mesmo, baixinha, São Roque. Aí eu fui pro São Roque com a baixinha e com a Cris, porque elas foram, né? E no fim eu tive coragem, né, no segundo ano de mudar e ir pro curso técnico que era em outro colégio, mas era até na mesma rua. Só que assim, eram várias quadras de distância, mas era na continuação da mesma avenida. E, e aí eu fui fazer química e me encontrei. E dentro da química, gostei mais das coisas biológicas. Gostei mais da parte da saúde, mas especificamente que eu tinha era aula de alimentos. E aí, quando eu fui pensar o que eu queria fazer da minha vida, eu achei que a minha vocação tinha algo a ver com animais, né? Mas eu queria que tivesse a ver com química. Eu não queria fazer veterinária porque eu pensava, como é que eu vou ver um bicho sofrendo? Como é que eu vou ver sangue ali, vou operar o bicho? Mas eu queria ajudar os animais. Então eu pensei que eu podia fazer farmácia porque tinha ênfase em alimentos e eu queria trabalhar com ração animal, né? Então a minha ideia era ajudar com o meu conhecimento, né? Então eu entrei na faculdade totalmente torta, né? Porque ninguém fazia ênfase em alimentos, eu entrei para fazer ênfase em alimentos. Curiosamente, na minha turma, foi a turma que mais pessoas escolheram essa ênfase, porque o pessoal escolhia análises clínicas ou indústria de medicamentos, e eu escolhi alimentos, com muita certeza. Inclusive teve uma ameaça lá no meio do curso que iam tirar, não ia ter mais a ênfase em alimentos porque não tinha procura. E eu tive um ataque de choro, fui falar com o diretor do instituto, né? Mas o que eu queria? Queria trabalhar com aquilo para recompensar os animais, né? No fim, nunca trabalhei com alimentos, fiz a ênfase, trabalhei só na universidade mesmo, que eu passei no concurso, e trabalhei nesse Instituto de Alimentos como funcionária pública. E no fim, eu trabalhei depois na indústria, mais para a área de medicamentos e cosméticos, aí a indústria veterinária desta área, mas não de alimentos. A Fátima escreveu: a vocação em determinado momento vai achar uma maneira de chegar até a gente, às vezes de maneira inusitada. Exatamente. E aí surgiu lá numa bela. Vem cá, minha filha. Vem aqui aparecer que a mãe tá falando dos bichinhos. Vem cá. Vem cá, mãezinha. A Morgana tá aqui. Vem cá, Morganinha. Ela é meio tímida. Onde é que ela tava que tá com um negócio sujo? Tava lá na rua mexendo nas coisas. E aí eu comecei a trabalhar mais com cosmético, manipulação, essas coisas, né? E também fui mais pro lado das práticas integrativas, mas até que um belo dia me chamaram para trabalhar numa indústria veterinária. Aí eu fui. E me encontrei, era o que eu queria. Mas sempre queria levar pro lado do natural, porque eu tinha muito essa coisa de natureza, porque os animais são da natureza e as plantas também, né? E as coisas aconteceram assim muito estranho, porque eu comecei a trabalhar em indústria, que se alguém disser se alguém for ver, o pessoal acha assim que a indústria é fria, né? Que é uma coisa assim de lote, de tudo igual. Eu adoro lote, adoro quantidade, eu adoro fazer coisa em quantidade. Vários assim, vários sabonetes, vários cremes, sabe assim? Adoro. Até floral eu gostava de fazer em quantidade. Eu adoro assim, ver aqueles vídeos, eu não sei o que é isso. Mas adoro ver aquele monte, uma bancada cheia, assim, com um monte que eu fiz, assim, em quantidade. Eu gosto de fartura. E aí, um dia eu tô lá prestando consultoria para a indústria e a indústria que veio pedir consultoria numa indústria de florais. E eu pedi, eu ouvi eles falando, porque agora eu não sei o que tem que ver aqui, como é que a gente vai responder. E aí eu disse assim, o que vocês têm agora, que reunião que é, que cliente que é? Ah, é um projeto aí de uma indústria de florais. E eu disse, eu posso participar, eu juro que eu vou ficar quieta, não vou falar nada. E aí eu fui. E o cara, a única que entendia o que ele tava falando era eu. Ele falava memória da água, Masaru Emoto, falava um monte de coisa vibracional. E eu respondia, falava, e ele só tinha diálogo comigo. E depois que ele aceitou o projeto lá, nós pegamos o projeto, tiveram que me botar no projeto, porque eu era a única que entendia a língua do cara, o que ele tava falando.
e ele disse pra mim que ele só aceitou o projeto, só fechou o projeto com a empresa porque eu estava na equipe. Então, aí que começou a voltar para as práticas integrativas, porque ele ia participar de um congresso em Gramado de saúde quântica. É, né? Fartura é ótima. Também adoro. E aí eu fui e comecei a retomar essa área que estava meio quietinha, eu estava atendendo poucos pacientes, eu tinha dado curso dessas áreas, mas eu estava meio afastada por causa dessas atividades na indústria. E aí eu voltei para o que era a minha vocação, que é o que hoje eu penso que não me dá trabalho. Então, eu não acho que eu trabalho, eu me divirto, às vezes eu invento moda de coisas que eu quero ir. Aí diz assim, mas o que tu vai ganhar indo lá? Não ganhar nada, sabe? Eu até penso assim, por que essa pessoa tá me perguntando isso? Eu tenho que ganhar pra ir lá? Tipo, eu fiz um evento na feira orgânica, porque eram duas coisas que eu acreditava: a feira orgânica e os florais. E eu gostava da banca das flores. Aí eu fui conversar, fiquei amiga do cara das flores, e o cara foi lá, chamou a pessoa da assessoria de imprensa, jornalista, e disse assim, vamos fazer, porque tinha lá umas bancas, assim, um dia era banca de cozinha, não sei o que, viva, outro dia era, sempre era de coisa de comer, né, gente, porque a gente tava numa feira, então um dia era alimentos com banana, então com banana verde, alimento salgado, doce, tudo que era coisa assim que tu fizesse até com a casca da banana. E era tudo assim, coisa que tinha na feira. E ele propôs para ela de fazer uma banquinha do acolhimento, que era essa atividade que a feira fazia, que não faz mais para não ter aglomeração, e fez com florais. Então eles decoraram uma banquinha toda. De vez em quando eu posto umas fotos. Eles decoraram toda a banquinha e eu fui pra lá e todo mundo perguntar, mas o que que tu ganha? Eu não ganhei nada, gente. Cheguei lá às 8 da manhã, 7h30, sei lá que hora eu cheguei. E saí de lá 1h30 da tarde, de pé, falando, gastando minha saliva, falando. Ainda levei 2 alunos que eu dei a ideia, assim, convidei, só 2 quiseram ir, né? E foi o Rafa e a Carol, que foram comigo. E a gente ficou conversando com as pessoas e falando da terapia floral. E várias pessoas chegavam lá e diziam assim: o que vocês estão vendendo? E a gente, nada, só tô falando sobre a terapia floral. Não tava nem vendendo consulta, atendimento. Nem isso eu tava falando, assim. Eu- Poucas pessoas me perguntaram, assim, onde tu atende. Eu tava falando sobre aquilo que eu acreditava e pra mim tá bom, sabe? Então aquilo não me cansa, aquilo ali me deu prazer, me deu, sei lá, felicidade de estar ali. Eu levei livro, a gente levou um monte de coisa assim pra mostrar, tanto que a gente ficava com medo, né? Quando juntava muita gente na banca, meu Deus, se alguém pega um livro nosso. Já pensou? Ainda sair no prejuízo de levarem um livro meu, Deus, o livro morro. O Darcy botou coisa de terapeuta falou, gente, vocês não têm noção. Quando eu fui, eu já. Um dia era chuva, inverno. Eu e a minha colega na rodoviária de noite, num vento, chovendo, indo para Santa Cruz. É, Santa Cruz. Para fazer uma palestra no outro dia que se chamava Roda de Chá e Chimarrão com a, com a comissão de piques do CRF. A gente não ganhava nada. Ganhava passagem só. E a gente foi, e aí eu olhei pra minha amiga mais velha, assim, tipo, pensar assim, poxa, a pessoa ter disposição, né? Ela olhou pra mim, quando eu cheguei na rodoviária, assim, num frio e aquele vento de lado, que a rodoviária é aberta. Ela disse, só nós mesmo, né, pra ir dessa hora. Chegamos lá, o hotel era uma escada, não era uma escada assim de construção, como é que eu vou dizer? De alvenaria. Era uma escada de metal, assim, que nem uma escada assim, tipo como se tu botasse uma escada assim, sabe? E subisse. A escada era aberta, era uma escada que montaram ali, não sei por quê. Botaram aquela escada, então a gente subia com as malas naquilo ali, quase caía, e ainda o chuveiro era frio. E no outro dia a gente foi tomar banho e tomou banho bem rápido, acho que sei lá quantos minutos que deu aquele banho, numa rapidez, né? Então, ai, não tinha mais restaurante pra gente jantar, a gente teve que ir num posto de gasolina e comprar um. Eu me lembro que eu comprei um escondidinho congelado e pedi pra mulher no posto descongelar pra mim e comi. E achava o máximo ir lá. Só pra mostrar para meus colegas farmacêuticos que existia terapia floral. Minha colega falou de homeopatia, a gente falou um pouco de fitoterapia, e aquilo ali não satisfez. E aí eu em casa tinha que deixar alguém cuidando das minhas gatas.
sabe? Me deslocava, podia estar dormindo na minha cama bem faceira, mas fui lá, só pelo prazer de falar sobre aquilo que eu amo, sabe? Ó, sei como é. Fiz 10 anos voluntariado por aqui, o Darcy falou. E bem assim, quando se faz o que ama, o pagamento é felicidade. Exatamente. Meu Deus, já fiz tanta indiada e eu era tão feliz. Então, isso daí, gente, assim, ó, pensem nisso. Que quando a gente tá fazendo, como é que eu vou saber se eu tô fazendo um negócio que é pra eu fazer? Porque aquilo já te satisfaz só pelo fato de tu fazer, sabe? Não precisa ter algo em troca, não precisa pagar um pedágio pra isso, sabe? Hoje, claro, né, que eu já penso algumas coisas assim. Às vezes tem pessoas que abusam da gente, sabe? Que fazem a gente ir para um lugar lá se deslocar e a gente não cobra nada porque é por amor, mas a pessoa tá ganhando alguma coisa em cima da gente. Hoje eu já penso assim um pouquinho de filtrar. O Dr. Bá também deixou sua bem-sucedida carreira médica para fazer o que a alma pediu e caminhou aquele homem, viu? Caminhou. E não recebia nada, recebia uma galinha, recebia umas frutas, né? E não cobrava nada, os pacientes ficavam constrangidos e começaram a levar coisas que eles produziam, assim, e dar para ele, porque ele vivia que nem um mendigo. As pessoas achavam que ele era um mendigo, ninguém dizia que ele era um médico, né? Já falei isso para vocês, né, que eu fiz um curso sobre aprofundamento da vida de Bach com o Breno dos Florais de Minas, e ele contou que uma vez ele comprou uma bola para dar para as crianças da vila, e uma pessoa foi lá no mercado e disse: Olha, não roubaram uma bola daqui, hein? Passou um mendigo com uma bola na mão, novinha. Não foi daqui que roubou? Aí a mulher da venda perguntou como é que ele era. Ah, tá com a roupa assim, assim, assado. Ah, não é o Dr. Bá, não é mendigo, né? Então, hoje eu já filtro um pouquinho, sabe, gente? Eu penso, às vezes, tem gente que abusa da boa vontade da gente pra lucrar em cima da gente, sabe? Hoje eu já penso nisso. Meio que eu identifico. Mas se é uma coisa que eu acredito que eu acho que vai fazer o bem, que tem um propósito, quando é um projeto de luz, podem contar comigo. Eu me desloco e vou, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas só por isso tu vai? Ué, eu vou porque eu gosto, porque eu fico feliz. Quantas vezes a gente foi lá pro aqueles mostra farmacêutica que o CRF fazia e eu era a primeira a chegar e a última a sair, a gente não ganhava nem sanduíche, porque inventaram lá uma época que não podia, os CRFs não podiam dar lanche, né? Não tinha como justificar isso no orçamento, que eles deram um lanche para os voluntários que estavam fazendo aquilo ali, né? E aí, uma vez eu me lembro que o presidente do conselho foi lá no supermercado e comprou do dinheiro dele suco, água e um sanduíche ele pediu pra menina fazer no supermercado e trouxe pra gente do dinheiro dele. É outro, né, que vai lá fazer os negócios porque gosta, pra levar, porque ele achava muito chato as pessoas ficarem lá o dia inteiro trabalhando e não ganhar nenhum sanduíche, né? Então, é uma coisa assim que a gente sabe que a gente tá fazendo porque a gente gosta. E o floral que eu queria falar, que Bach desenvolveu e pensou sobre isso, porque ele também questionou a profissão dele e a missão dele na vida. Porque desde criança ele questionava a medicina ortodoxa e pensava que não era possível que Deus botou na Terra só esse tipo de tratamento aí que deixava uma pessoa pior. Antes, naquele tempo, era pior ainda, né, gente? Sobre efeitos colaterais dos tratamentos, era muito pior. Usavam coisas que hoje a gente sabe que, inclusive, eram tóxicas, que deixava a pessoa mais intoxicada. Aí a pessoa, sei lá, suava. Ah, tá botando a doença pra fora. Não, o organismo tá tentando suar pra ver se tira essa substância tóxica que tu botou pra dentro dele. Mas as pessoas interpretavam diferente, né? Hoje a gente já tem conhecimento de que aquilo lá fazia mal. Mas foi o Wild Oat, né? A aveia selvagem, a florzinha dessa aveia, que ele desenvolveu para vocação, né? Propósito de vida. Não precisa ser só. Eu sei que a gente usa bastante quando a pessoa vai fazer vestibular, fazer aqueles testes vocacionais, né, para despertar isso na pessoa. Mas eu uso direto, assim, para qualquer questão que a pessoa se questione: será que isso é para mim? Será que é isso que eu vim fazer? E normalmente quando a pessoa se questiona é porque não é. Porque no íntimo dela ela já sabe a resposta. Ela sabe, ela pode não saber o que é para ela, mas ela sabe que aquilo ali não é. Porque não tá dando prazer mais para ela. Sabe? Ela tá se questionando, ela tá ficando doente, porque isso é uma sabedoria que Bá deixou pra gente, né?
que quando a gente faz algo que vai contra a nossa alma, nossa essência, o corpo mostra. E muitas vezes ele mostra pra gente mudar de caminho. Então a gente começa a ver assim, eu não sirvo mais para fazer esse serviço porque agora eu tenho dor nas costas. Eu não sirvo mais para fazer esse serviço porque eu perdi sei lá, a mobilidade da minha mão, né? Tem vários jeitos que, eu não posso trabalhar mais com telemarketing, que nem eu tinha uma colega porque ela começou a ter enxaqueca. Sabe essa enxaqueca que tinha muito barulho, ela ficava o dia inteiro com fone, tinha uma impressora matricial do lado dela porque tinha que tirar o pedido em 2 vias, né? Antigamente aí botava aquelas. Antigamente. Botava aquelas impressoras barulhentas perto dela, ela tinha dores assim de passar mal, de desmaiar. E aí eu penso que hoje eu entendo que isso daí é pra gente entender que aquele caminho não serve pra nós, né? O I do Outro trabalha isso, o propósito de vida, minha missão, pra clarear isso na cabeça da pessoa. O que serve pra ela ou não. Às vezes a gente vai na onda, né? Aquilo que apareceu pra mim, lá apareceu uma vaga, eu fui, né? Eu fui na... O Antônio botou que lindo isso, a maneira que você se refere aos florais. Meus alunos dizem que... Aqui eu tô falando bem meiga, né? Mas nas aulas eu falo sempre de um jeito engraçado, mas é meu jeito, porque eu tenho Mercúrio em Sagitário meio sem noção. Então, Ai, não tem Mercúrio em Sagitário, meu Deus, quem tem é meu pai. Eu tenho Marte em Sagitário, eu tenho Mercúrio em Aquário. Então eu tenho um jeito meio diferentão de falar, não sou tão sem noção. Mas eu tenho um negócio de ser engraçada na hora que eu tô indignada com uma coisa que eu quero defender uma causa. Eu falo as coisas meio palhaçadas, sabe? Tanto que às vezes as pessoas não acreditam que eu tô brava, mas eu tô. E então o I do Outro eu uso assim quando a pessoa tá se questionando, né? O que eu vim fazer aqui, né? Então deixa eu ler aqui pra vocês eu vou tirar, não sei se depois não vai sair essa mesma, tá? Ai, botei uma água aqui, se faltar água virar. A Morganinha aqui do meu lado ficou me cuidando aqui. Deixa eu olhar, eu quero ler esse negócio da missão que fala aqui, que é muito bonito. Agora você não vai achar. Por que eu não botei em ordem alfabética? Ai, vocês estão com tempo? Quer ver como é a última? Não. Sempre é a última, né? A gente vai começar por trás, então. Falta não tá aqui, isso que eu perdi uma carta no meio do caminho. Gente do céu. Achei. Ela é vermelha. Não entendi esse baralho. Por que ele é... Umas são azuis, outras vermelhas e outras... É um capinzinho. Uma aveia selvagem. E olha que legal que diz aqui. Olha, esse floral é muito poderoso. Eu acho que cai muita ficha quando a gente toma esse floral, em várias áreas da nossa vida, até nos relacionamentos. Será que esse relacionamento é pra mim? Será que eu vim pra viver com esse traste? Será que eu não tenho direito de ser feliz? Será que o meu parceiro não seria uma pessoa mais parceira? Olha aqui. Da busca para o encontro. Qual a verdade que preciso compreender melhor? A vida nos oferece muitas possibilidades de expressão. Quais delas correspondem ao nosso próprio plano de vida? Só podemos descobrir dialogando com a nossa orientação interior. Por isso devemos ouvir nossa voz interior em vez de ficar flertando com diversas ocupações no mundo exterior. Quem quer encontrar realização interior deve estar determinado a se envolver plenamente numa tarefa. Então, às vezes, eu vejo muita gente que vai na onda. Consegui um emprego nessa área, então eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer a faculdade nessa área aí mesmo. Porque aí eu já tinha esse emprego, né? Ou meu pai já tem uma empresa nessa área, então eu vou fazer também. Já é mais fácil. Isso me incomoda. É mais fácil. É mais fácil ser feliz. É mais fácil fazer o que tu gosta do que fazer o negócio porque é mais fácil que teu pai já tem os livros. Gente, isso é muito pequeno. Existe algum floral que ajude na comunicação? Sou muito travada na hora de expor minhas opiniões. Tem sim, tem vários. Tá? Vamos pensar ali depois. Nunca usei preciso. Eu não botei pra ti, Ana, na tua fórmula? A Ana é minha paciente e minha aluna. Tá fazendo o curso de florais. Então, eu vejo assim que as pessoas acham uns atalhos que é muito mais difícil do que fazer o caminho correto, o caminho certo pra mim, sabe? E outra, as pessoas às vezes começam um negócio e vê que não é pra ela, então não vou mudar, porque senão eu vou perder muito tempo. Não,
Tu aprendeu alguma coisa e tinha um propósito do porquê que tu cursou aquilo lá. Até o ponto que deu e tu não quis mais. Pelo menos agora tu sabe o que tu não quer. Eu tive uma aluna que ela fez direito. E eu vejo muito isso, não sei porquê na área do direito, não sei se vocês percebem isso, das pessoas fazerem direito, mas depois, ai, não era isso que eu queria. Não sei porquê na área do direito, chega pra mim muitos pacientes assim que depois descobre, toma os florais e ai, agora eu passei na OAB, agora eu não quero mais, vou entregar essa carteira pro meu pai, porque era ele que tinha um sonho de ser advogado e eu acabei querendo realizar o sonho dele. E aí vai trabalhar com outra coisa. Tem uma paciente que mudou pra marketing digital. Tá bem feliz, tá realizada, sabe? Mas tinha que cumprir aquele propósito. Mas como que ela começou no marketing digital? Numa empresa de concursos para pessoal que era de direito. Então, por que ela conseguiu o emprego? Porque ela conhecia a área de direito. Então, ela podia trabalhar nessa área de criar conteúdo para os cursos, dar monitoria para os alunos. Entende? Tudo tem um propósito. Mas eu tenho uma aluna, eu tenho mais de uma aluna que era advogada, né, e fez o curso de florais. E aí ela não queria mais advogar, estava decepcionada com a profissão, com os colegas, ganhava pouco. Não sei se vocês sabem que advogado ganha bem é quando tem uma carreira, até o nome de família, assim, né? Mas tu ser empregado de alguém num escritório de direito, assim, de advocacia, tu ganha muito pouco, eles não têm nem um piso determinado, né? Eu ficava meio apavorada assim quando ela me contava que não tem piso determinado, definido, que tu tem que ganhar no mínimo tanto. Afinal, os advogados são os que criam as leis e desenvolvem e cobram as leis, né? Então, eles não criam uma lei que eles mesmos têm que pagar um negócio no mínimo tanto, né, para os seus funcionários, entende? Então tem isso. E aí, essa minha aluna queria sair dessa área e ela sempre quis trabalhar com terapia. Ela começou a ver assim, ela fez terapia e começou a pensar, puxa, eu queria tanto poder ajudar as pessoas, olha como me fez bem, aí eu queria fazer isso também, não sei o que, e aí ela se inscreveu no curso de terapia floral. Foi fazendo o curso, foi tomando os florais, a gente vai se tratando durante o curso, né? A gente vai refletindo sobre essas coisas, a gente entra em contato com cada um daqueles florais que aparece lá no slide, que eu mostro o desenho da flor, a foto da flor. A gente está entrando em contato com aquelas medicinas, né, que nem a gente fala. E as pessoas têm catarse, as pessoas sonham depois quando vão para casa, ou tem gente que fica super cansado, fica bocejando, começa a botar para fora aquelas energias pesadas. Acontecem várias coisas durante o curso. E o dela foi que ela decidiu que ela realmente queria trabalhar com terapias. Deixa eu só ler ali antes que o negócio suba lá e eu perca. Moro na fronteira com o Uruguai, mandei fazer os florais em uma manipulação, não senti conhaque, parecia água sem crédito. No fim, vou comprar aqueles que vêm prontos. Vale a pena? Vale, desde que tu saiba escolher bem e que ele não esteja na radiação atrás do computador o dia inteirinho. Eles botam atrás do computador, não sei porquê, nas farmácias. Aquele display com os florais, aí fica pegando radiação. Não tem conhaque, é porque eles não devem ter colocado conservante. Quando eu morava em Salvador, eles não colocavam. Porque eles perguntavam assim pra pessoa, com conservante, senhora? Qual é a tendência que a pessoa tem de responder? Não. Aí vinha com água e a validade é 48 horas. Aí eu comecei a falar isso na farmácia, eles pararam de fazer essa pergunta. O normal é com conhaque. Se eu quero 100 é que eu tenho que dizer, porque aí é uma exceção. Aí tem que dizer, se a senhora quer 100, vai ter validade pouca, porque não vai ter conservante. Tá, mas aí deixa eu voltar na minha aluna. E aí ela decidiu que era com isso mesmo que ela queria trabalhar, ela começou a atender, né, e pegava cada vez menos causas lá para defender e processos e não sei o quê. E aí começou a atender as pessoas e acabou descobrindo que no direito tem a constelação familiar. Né? Enquanto ela fazia o curso, chegou essa informação para ela. Até porque tinha colegas que eram consteladoras que faziam o curso, e aí ela se deu conta assim, constelação, e aí ela se achou. E ela disse, gente, eu nunca tinha entendido por que eu fiz direito, e agora eu entendo. Porque através do direito, né, posso trabalhar esse direito sistêmico aí, e ajudar as pessoas em conciliações, em várias áreas, e ainda posso oferecer florais, né, para as pessoas que me procuram, porque é muito doído muitas vezes a questão de lutar por uma herança,
de uma pessoa que se te passar a perna, é muito duro, assim, a pessoa, poxa, eu gostava daquela pessoa, ele quer me tirar tudo, a gente construiu junto, agora ele vem dizer que não é meu, sabe esse tipo de coisa? Alienação parental, querer fazer um filho ficar contra o pai, contra a mãe, essas coisas são muito doídas, gente. E tem essa área aí terapêutica que ajuda tanta gente, né? Que tem gente usando até nos presídios para as pessoas não voltar à criminalidade depois que sai, né? E diz que tem estudos, tem pesquisas que já estão publicadas mostrando que diminui assim drasticamente a reincidência no crime. Então ela se achou, entendeu? E aí ela entendeu, porque ela poderia dizer, puxa, perdi 5 anos da minha vida fazendo essa faculdade pra nada, que não vou usar pra nada. Aí tu tem que ter uma coragem também pra recomeçar e pensar, vou largar tudo pra trás. Mas ela viu o porquê. Porque ela que tinha essa visão mais holística, ela conseguia ver e trazer resultados melhores para as pessoas, ajudando inclusive na dor que levou a pessoa a procurar um advogado para se defender, né, os seus direitos. Então, e olha que lindo isso. E quantas vezes acontece? Por exemplo, eu tenho uma aluna que era arquiteta. E ela queria trabalhar com terapias, mas ela se deu conta que ela podia usar isso na arquitetura para harmonização de ambientes. Inclusive, melhorar, porque eu disse para ela, até dei a ideia dela estudar Feng Shui, né? Que tu vê pelo ambiente a disposição das coisas no ambiente, a energia que tá rolando ali, das pessoas que moram ali ou que trabalham ali. E ela podia fazer, a gente fala cura, né, do ambiente, mas fazer a correção do ambiente, também com florais e spray no ambiente, a equipe melhorar, porque ela pode fazer o diagnóstico pelo ambiente. Ela vê que aqui tem pessoas que são uma contra a outra, a disposição das cadeiras aqui não está favorecendo a colaboração, então por isso que a equipe está tão de frente, sabe? E ela pode fazer inclusive florais. Então a gente descobre às vezes as nossas coisas do jeito mais inusitado. Inclusive, fazendo o curso de florais, já teve várias pessoas que fizeram para uso, para autoconhecimento e descobriram que não era aquilo que elas queriam. Elas queriam só se descobrir, mas já serviu para isso, para eu saber que área que eu quero trabalhar, né? Eu agora tenho uma aluna que eu tô bem orgulhosa dela, acho que a gente vai fazer uma live sexta-feira. Ela trabalhava com a área de farmácia que ela começou a se decepcionar, não gostava, trabalhava em drogaria e começou a se decepcionar, assim, porque chega uma hora na drogaria que se a gente não pode atender o cliente, fazer uma parte de assistência farmacêutica, de, de atenção até de farmácia clínica, né? A gente começa a ficar meio saturado, sabe? Porque começa a virar comércio, começa a gente a se preocupar só em controlar estoque, lançar esse NGPC, que é os medicamentos controlados. Sei lá, fica uma coisa meio assim, né? Chega uma hora que a pessoa cansa. Que antigamente era mais assim, agora a gente já tem outras áreas que a gente pode trabalhar mais, assim, se sentir mais da área da saúde, sabe? Mas antigamente, né, gente, quando eu me formei, nem tinha farmacêutico na farmácia, não cobravam isso, né? E então era só por obrigação, tinha um farmacêutico responsável, mas muitas vezes ele não estava lá, como hoje aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos todas as farmácias que a gente vai, da menor que tiver, sempre tem um farmacêutico ali, né? E então antigamente a gente meio que ficava fora assim desse contato com as pessoas. E aí essa minha aluna, depois teve a coragem de, ela descobriu, tomou os florais dela lá e comprou um sítio para ter flores e ela tá lançando uma linha de florais dela, desses florais prontos, mas foi ela que desenvolveu, ela tá concluindo o curso de terapia floral e tá muito feliz. Até ela fez um depoimento esses dias para mim, eu postei e muita gente comentou, puxa, que legal, não sei o que. Eu disse, pois é. E ela nunca pensou em ser empresária, mas hoje ela é empresária de uma área que ela gosta. Ela diminuiu o ritmo dela, ela foi para a zona extremo sul, assim, de Porto Alegre, que é uma zona mais rural, né? Tem um sítiozinho. Ela tá participando daquela corrente do bem que eu fiz o projeto. E ela disse, o que eu mais quero é atender as pessoas e podem me dar umas mudinhas de planta que eu não tenho ainda. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tenho certeza que ela tá super realizada hoje, que antes ela não tava. E vocês acham que tem dinheiro que pague isso? Vocês acham que tem 20 mil, que me dê 20 mil pra eu trabalhar numa coisa que eu não gosto, que
Se eu não vou ficar doente, vou ficar. Pode me dar o dinheiro que for. Se eu tô numa coisa que me deixa doente, nada vale a minha paz. Nada vale a minha paz. Sabe? Hoje, mais do que nunca, eu penso nisso. Se é pra eu me incomodar, se é pra eu fazer uma coisa na qual eu não acredito, ou que eu tô enganando alguém, que eu tô dizendo que uma coisa é boa e essa coisa prejudica a pessoa, não vou. Não, não, não vou encarar, sabe? Hoje em dia eu penso assim. Então, com certeza, inclusive, o que eu penso? Quando a pessoa está bem, ela gasta menos. Então, ela pode ganhar menos. Porque ela vai gastar menos com remédio para dor de cabeça, ela vai gastar menos com antiácido, com remédio para pressão alta, ela vai gastar menos com consulta médica, ela vai gastar menos sei lá, o fisioterapeuta ou o quiropraxista para dores na coluna que ela sente, para tentar, sabe? Entendeu? Então, às vezes a pessoa não pensa nisso. Ah, eu ganho super bem. Sim, mas quanto que tu gasta? Porque eu não tô gastando muito, não. Sabe? Pouca coisa já me satisfaz, já me faz feliz. Né? Deixa eu ver uma coisinha que tem umas perguntas aqui, ver o que é. Se alguém fez uma pergunta. Ó, a Viviane botou. Mas você só trabalha fazendo atendimento paciente, dando cursos, ou você tem um emprego fixo? Não, trabalho só com isso. Eu não tenho emprego fixo nenhum. Eu não tenho nenhuma renda fixa. Nenhum, sei lá o que. Posso te dizer. Trabalho só com isso. E já trabalho um monte. Às vezes eu fico me enrolando, porque eu me distraio, eu tô fazendo um negócio, aí eu vou começando a fazer um negócio. Você sabe como é que eu descanso? Eu vou pro Canva e crio uma arte, sabe? Aí eu vou criar a divulgação da live. Aí eu entro lá e crio aquilo ali, ou edito um vídeo, boto ali na arte, boto as florzinhas. Aquilo ali é meu descanso. Quando eu tô de saco cheio que eu tenho que fazer uma. Porque hoje eu tenho muito pouca tolerância pra fazer coisas que eu não gosto. Porque eu passei muito tempo fazendo coisas que eu gosto. Então quando eu tenho que fazer uma coisa chata, eu sinto muito mais. Sabe? É uma coisa que eu não tô afim de fazer, me incomoda muito mais, sabe? Então, às vezes as pessoas assim vêm com uma ideia, a gente podia fazer tal coisa, e tu faz um relatório tal, e tu faz o projeto. Será que eu vou querer fazer isso aí? Será que vale a pena? Faço tanta coisa legal, como é chato fazer coisa ruim, sabe? Então eu descanso cuidando do meu quintal, que eu vou lá, às vezes, ontem eu plantei uma plantinha, e as gatas foram lá e viraram e derrubaram o vaso, na mesma hora que eu plantei. A minha ciclamen que eu comprei, coitadinho, tá meio morto. Aí eu fui pesquisar, descobri que tinha que botar mais terra, botar num vaso maior. Fui lá e botei, mas deu. Elas foram lá e subiram, botei na churrasqueira, assim, na bordinha. O que que elas têm que fazer dentro daquela churrasqueira? Daqui uns dias eu vou fazer churrasquinho de gato. Mas é isso que me dá prazer, é molhar minhas plantas, né? Vou na academia, tô dançando, me reencontrei agora que voltou as aulas em grupo, né? Me reencontrei que a minha meditação é essa. Esses dias minhas colegas estavam falando num grupo que cada um tem a sua meditação. Uma meditação pode ser ler um livro, a meditação da outra pode ser mesmo meditar, parar e meditar, outra pode ser escutar uma música, e a minha é dançar, porque eu chego a me emocionar fazendo zumba. Eu canto as músicas em espanhol porque eu amo espanhol, sei lá de onde vem isso. Eu achei que eu era espanhola, não sei se você sabe, minha família inteira, a gente achava que era espanhol e a gente é alemão com dinamarquês. Fora as outras coisas, né, gente? Mas desse lado aí, eu achava que era espanhol, não tem nada a ver. E a gente justificava tudo que a gente fazia, de bater pé, de xingar, de ser brabo, dizia que era espanholada braba. E a gente não é espanhol. Meu bisavô foi adotado por. Não, o meu trisavô foi adotado por uma família que o cara era espanhol. Ou uruguaio também, que eu não sei, porque o Uruguai pertencia à Espanha, né? Então talvez ele fosse dali mais de perto. E aí a gente descobriu que a gente não é espanhol. E eu estudava espanhol. E meu primo dizia assim, ó. E eu que fui pra Toledo, cheguei lá, passei mal, me tonteei, disse pra minha mulher, ai, são lembranças dos meus antepassados, que eu sou espanhol. A gente ria tanto. Mas é umas coisas que me satisfazem esse tipo de coisa, assim. E pra mim tá bem, tá bom. Adoro quando alguém vem me convidar, ai, fazer uma palestra, mas sabe, ai, a gente não pode, é pros alunos e não tem verba. Tu pode dar uma aula na turma tal, mas infelizmente não posso te pagar. Eu nem pensei nisso. Tô indo. Que dia que
A minha única preocupação é se eu não posso falar muito, assim, se tem um tempo limitado. E as pessoas pensam assim, não é muito tempo. Assim, se tu falar uma meia hora, 40 minutos, tá bom. Eu disse, tá, mas se eu falar mais de uma hora, fica ruim aí? Assim, eles vão sair da sala e vão me deixar ali falando sozinho. Fica muito. E aí eu falo mais que o Homem da Cobra e o pessoal gosta. Porque eu faço com amor, me emociono, choro, já tô bem faceira. Mas porque eu faço o que eu gosto. Então pra mim tá bom. Uma vez eu fui pra Pelotas dar uma aula a mais para minhas alunas, porque a gente não teve encerramento do curso. Não lembro por quê, acho que virou o ano, era final do ano. E aí eu fui do meu bolso, que eu não tava recebendo mais da universidade. Fiquei no hotel, tudo, paguei passagem, só para fazer uma aula extra, que eu inventei essa aula extra, que eu me lembro que não tinha florais de Saint Germain no currículo desse curso, dessa turma. E eu quis dar porque elas pediram. E aí nós fizemos uma aula a mais, e aí nós fizemos um amigo secreto, e fizemos uma janta, saímos. De noite eu fui porque eu quis, porque eu gostei, tá? Olha só, continuando o why do outro. Qual a decisão que me faz entrar em contato com a minha orientação interior? A cada ideia nova que eu quero concretizar, peço à minha orientação interior que me revele até que ponto essa ideia se harmoniza com o meu plano de vida. Depois estabeleço as prioridades. Estou determinado a assumir as consequências de uma decisão já tomada e levar até o fim as ações iniciadas. Depois disso, como eu identifico o crescimento do meu potencial positivo aí do outro? Sou mais objetivo e coerente nas minhas ações e tenho maior clareza quanto às metas da minha vida. Então, gente, muitas vezes tudo tem um propósito, sabe? Nada é por acaso. Existem coincidências, ou seja, coisas que coincidem, né? Que incidem ao mesmo tempo, que coincidem. Mas acaso não existe. Tudo tem um porquê. Nem que seja para tu conhecer uma pessoa, para tu saber que aquela área não serve para ti. Então, às vezes a pessoa fica grudada, porque eu já estudei um ano. Pô, eu conheço pessoas que estudaram 4 anos de medicina e largaram porque queriam fazer outra coisa. E isso ajudou na profissão? Ajudou, porque aí, por exemplo, um se tornou fisioterapeuta, um baita no fisioterapeuta, estudou toda aquela parte inicial, ele tenho certeza que ele se destacou na faculdade por ter feito aquele início ali. Sempre tem um propósito, sempre tem. Um curso de informática que tu faça vai te ajudar em qualquer área, seja na área da saúde, seja na área de biológica, de qualquer área, porque tu vai precisar da informática. Então, tudo serve para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento pessoal. Independente se eu vou atuar e se aquilo vai ser meu ganha-pão ou não. Se aquilo serve ou não para mim, como atividade que eu vou começar. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de acabar um ciclo e começar outro. Porque, meu Deus, tantos anos jogado fora. Não foi jogado fora, gente. Tem um propósito. E um dia tu vai descobrir qual era. Tá? Outro floral que eu falei que eu queria falar para vocês é o pau-brasil. Até porque eu acho que ele nos diz muita coisa, né? Porque falam que ele deu origem ao nome do nosso país. Mas eu já vi uma outra interpretação até de um cara que constelou o descobrimento do Brasil e que dizia lá que tinha a ver com brasa, com outra coisa lá, outra palavra, outra com a terra prometida. Uma outra, esse nome foi inspirado assim por outra coisa que não essa planta, tá? Mas, né? Olha o que o floral de Saint Germain, pau-brasil, trabalha. Eu vou ler o que essa autora fala aqui. O reino dévico dos devas, sabe? Um reino elemental. Celebrando os 500 anos do descobrimento de nosso país, brinda-nos com a energia da essência floral pau-brasil, que promove o prazer e a alegria ao trazer a energia para despertar os talentos latentes e a real vocação. Indicada para os que vivenciam um estado de extrema pressão e preocupação, estresse, sensação de carregar pesados problemas e que vivem em constante estado de insatisfação. Gente, se a gente está insatisfeito, é sinal que aquilo não é para nós. De alguma forma não é. Talvez tenha um jeito diferente de fazer. Ou é só aquele emprego lá que não é para nós. Talvez a profissão seja. Mas aquele lugar de trabalhar, aquela equipe não fecha com a gente.
tá? Útil para os adolescentes que não sabem que carreira seguir, para adultos que não gostam ou não sentem prazer no trabalho e para as pessoas que não conseguem descobrir quais são as suas verdadeiras tendências, habilidades ou talentos. Trabalha a criança interior que passou por muitos estados emocionais não resolvidos e não esclarecidos, que geram um vazio incompreensível. Vocês entenderam de onde vem essa sensação de eu não sei para que eu vim? Porque quando eu era pequeno, eu sentia as coisas, eu não era estimulado nas brincadeiras, por isso que é tão importante o livre brincar, né? Brinquedos educativos. Esses dias eu conversei até com uma menina, minha amiga, que tem uma loja que é Vira Lua, que é aqui em Porto Alegre, uma loja só de brinquedos educativos, que sempre tem uma mensagem, um aprendizado, uma reflexão naqueles brinquedos. Brinquedos autossustentáveis. Esse tipo de brincadeira que estimula a criança a brincar nas várias áreas, ajuda ela a despertar para aquilo que ela nasceu para fazer. Eu não sei vocês, né? Eu brincava muito de comidinha, mas com plantas. Eu fazia uma sopa de planta. Uma vez eu peguei e fiz um fogãozinho com tijolo. Não sei como é que deixava eu brincar com aquilo, que eu não sei como é que eu não. Mas era lá na garagem que era tudo de lajota, assim, então não tinha como pegar fogo. Mas fiz um fogãozinho com tijolo, que nem uma mini churrasqueira. Botei uma lata de Nescau vazia em cima, grande. E aí botei água e fervia umas folhas e fazia dizer que eu tava fazendo um sopão. Eu era a bruxa, né? Gostava muito de brincar de eu gostava muito de brincar essas coisas que eu brincava sozinha de comida, então eu pegava assim o feijão, tá? Pra comer, eu dizia que era um creme de cacau, que fazia muito bem pra pele e que tinha vitaminas e não sei o que. Eu conversava sozinha comigo, assim, comendo no meu quarto, que eu tinha uma escrivaninha, tinha televisão no meu quarto, então eu levava comida pra comer lá no meu quarto, ficava olhando televisão ligada e eu comendo e eu ficava inventando. Aí creme de abacate, assim, esmagado, eu brincava. Me lembro claramente que era um creme de limão que tinha os antioxidantes e que fazia bem pra saúde, não sei, eu brincava muito essas coisas de saúde, assim, e de comida, sabe? As bonecas eu brincava, mas eu não queria bagunçar, porque depois eu tinha que guardar. Então eu evitava tirar lá de cima do roupeiro. Então as bonecas eu brincava, mas eu botava todas bem quietinhas, assim, deitada, tudo juntinho, assim, tapada, tudo tapadinho. E ficava ali. Deixa, deixa ali. Tá quietinha, tá bom. Tá ali, né? Trabalha a criança interior que passou por trás, já falei, né? Ajuda a aflorar o que ocasionou tal sentimento e após essa abertura e entendimento, a criança sente-se novamente livre e espontânea. Por isso que eu falei dos brinquedos educativos. Deixar o livre brincar é muito importante, tá? Não querer determinar, agora tu vai brincar disso, deixa ele brincar sozinho. E às vezes a maior brincadeira mais educativa é quando ele pega coisa improvisada, né? Ele inventa aquela caixinha ali, é a caminha da boneca, aquela latinha é o carrinho. Isso daí dá muito mais criatividade para a criança. Deixa a criança desenvolver. A energia pau-brasil traz a compreensão do que fazer com os talentos, junto ao sentimento de prazer e alegria de torná-los úteis. Que legal, né? Quando a gente se sente útil na sociedade é a melhor coisa, né? A gente saber que a gente tem um papel na sociedade, pra mim não tem preço. E essas duas essências eu uso direto quando a pessoa tá meio perdida, quando a pessoa se aposenta, não sabe o que quer fazer da vida. Muitas pessoas resolvem fazer. Muitas falam uma coisa assim, é meio comum falar. Eu quero fazer algo que possa me dar uma renda, assim, pra me ajudar a completar a minha aposentadoria, mas que me dê prazer e que eu me sinta útil, que eu tô ajudando as outras pessoas. Eu já digo, isso aí é terapia floral. Já pensou em estudar terapia floral? Eu pergunto. E muitos vão fazer o curso. Eu tenho vários pacientes, vários alunos que já eram aposentados, que resolveram, trabalharam muitos anos, sei lá, professor, pedagogo, sabe? E que resolveram atuar numa outra área, assim. Eu tinha uma menina que era muito realizada lá de Canoas, a Isobel. O sonho dela era trabalhar com uma coisa assim. Quando ela fez o curso, ela dizia que era assim, como se ela. Um dia antes do curso, ela mandou um e-mail dizendo que ela estava se sentindo assim, como se fosse. Ela tá chegando no estágio, assim, do grande propósito da vida dela. Nem vou falar que eu choro. Tem até ali nos meus destaques, tem os depoimentos dela, é o primeiro. Foi o primeiro que eu publiquei ali. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha que falar.
Uma coisa que eu quero falar também, aproveitando já que eu li aqui, para não esquecer que eu tive que escrever, é a jornada que eu vou dar, né, gente? Eu tenho a jornada lá no meu YouTube, que é aquela do Despertar o Curador Integrativo, que fala do curador interno e fala da gente despertar aquele nosso poder que tem de ajudar os outros e de curar o outro. Às vezes uma palavra, um abraço, né? A gente pode ajudar o outro. Mas aí agora eu vou fazer uma outra jornada, pensando na pandemia, pensando em como aumentou casos de ansiedade, depressão, insônia, muitos medos, as pessoas começaram a ter crises de pânico. E aí eu pensei em falar sobre isso, porque eu já dei um curso sobre isso, e eu pensei em transformar numa jornada para trazer para vocês. Vai ser gratuita. As inscrições tem o site, tem o link no na minha bio, mas é o meu nome do meu site barra jornada. Mas que entra ali no link já tem um botão grande para inscrição. Quem se inscrever vai ganhar, vai poder assistir depois gravada também, vai ficar uns dias disponível gravada, vai receber o link, né? Ou porque são 3 dias também, às vezes a pessoa, um dos dias a pessoa tem um compromisso e não vai poder. Aí quem estiver inscrito vai receber por e-mail, sempre no dia seguinte, o link para assistir do dia anterior. E vai receber o e-book também que eu vou dar só para quem estiver inscrito, tá? E vai ser dia 29, 30 e dia 1º. Dia 29 e 30 agora, né? Dia 1º de julho. Que eu vou falar sobre isso, sobre essa. O nome é Jornada Keep Calm e Continue a Nadar. Um dia me veio esse negócio de continue a nadar, sabe? Da Dory, daquele filme, daquele desenho do Procurando Nemo, que tudo que acontecia de errado ela dizia pro pai do Nemo, acho que era que tava indo com ela procurar o Nemo, né? Dizia, continue a nadar, se os problemas lhe preocupam, continue a nadar, para resolver os problemas, continue a nadar. A musiquinha que ela cantava, né? Ou seja, siga em frente. Então eu quero falar sobre essas coisas, sobre resiliência, sobre florais que podem ajudar a gente nessas questões aí que as pessoas estão tão, sim, aumentou muito o número de consumo de medicamento controlado. E a gente sabe que isso não, eu sou farmacêutica, a gente sabe que isso não resolve o problema. Ah, ajuda. Uma depressão, né, com risco de suicídio ajuda muito, é fundamental que a pessoa tome, mas ela também tem que trabalhar as questões que fizeram ela chegar nesse ponto. Ou, quem sabe, a gente poder ajudar a pessoa a não chegar nesse ponto. Ela tá com uma tristeza, tá começando a desanimar, tá vendo que algo não tá dando certo. Antes dela entrar numa depressão, vamos tomar um floral, vamos conversar, fazer uma terapia, né, se questionar, autoconhecimento. É isso que eu quero falar nessa jornada. Mas eu queria ler uma frase, que oração, hein? Ah, mas que hora que começou? Ah, não, já faz 1 hora, assim. Se o coisa destrói, se ele cai a nossa live, gente. Agora parece que ele tá cortando de novo em 1 hora, e já passou 1 hora e 4. Eu falo muito, né? Coisa triste pensar que eu não falava nada, que eu pensava que eu tinha que fazer sempre umas profissões de ficar trancado no laboratório, umas áreas de atuação dentro do laboratório, porque eu não conseguia lidar com o público, não conseguia falar. Agora eu tenho que tomar floral para ver se paro de falar, né? E eu queria falar também. Ah, tem outro floral que eu anotei para falar, o Consciêncios, né? Que é dos quânticos, que ele também dá uns insights, cai umas fichas assim na gente, sabe? Se dá conta do que serve ou não pra gente, sim. Acho que desperta muito assim a intuição também, né? Que ajuda. E eu queria ler uma frase de Bach, que eu amo essa frase, acho que não tem, com certeza eu vou acabar botando lá no, em algum momento eu vou falar lá na jornada. Mas eu queria até fazer um adesivo, assim, fazer na minha parede, sabe, escrever. Só que agora não tem muito espaço nas minhas paredes, eu boto coisa demais, aí não cabe. Mas o dia que eu tivesse um consultório só meu, um espaço terapêutico e de cursos, que seja só meu, eu vou botar assim grande numa parede um adesivo com essa frase. E é a seguinte: a vida não nos exige sacrifícios inatingíveis. Ela nos pede que façamos nosso caminho com alegria no coração e que sejamos uma bênção para aqueles que nos rodeiam, de forma que, se deixarmos o mundo um pouquinho melhor do que era antes da nossa passagem, teremos cumprido a nossa missão. Viu que eu até decorei? Então, gente, esta pra mim é a maior lição. A gente fica querendo fazer coisas extraordinárias, coisas pra ser visto, porque eu acho que tem isso da criança interior, eu quero ser visto. Alguém me nota aqui, principalmente o pai, né? A gente quer muito que o pai tenha orgulho da gente. Aí a gente faz aquela profissão que acho que meu pai ia ficar orgulhoso de mim. Mas e eu?
Será que teu pai não ia ficar orgulhoso de saber que tu é feliz? Sabe? Talvez ele tivesse uma preferência por tu fazer certa área, mas eu não tenho dúvida de que ele ia ficar muito mais feliz de saber que tu é feliz e realizado, e tenho certeza que tu vai ter sucesso, que ele vai dizer, tu vê, né, meu filho não fez aquela área lá que eu queria, mas ele tá sendo assim o cara bam na área dele. Porque quando a gente faz as coisas com amor, a gente cresce, a gente faz sucesso, né? Não tenho, eu sempre dou esse exemplo nas aulas. Não tem um cara que era pipoqueiro e hoje ele é dono de uma indústria de pipocas industrializadas, porque ele fazia pipoca com amor, ele fazia do jeito melhor que ele sabia. Ele atendia com excelência o público dele. Então ele foi crescendo, foi ganhando um dinheiro e ele começou a desenvolver sabores diferentes de pipoca. Foi crescendo ao ponto que hoje, primeiro, Morgana. Morgana tá aprontando ali na rua. Hoje, ele, no fim, provavelmente no início, ele começou terceirizando, né? Fazendo uma empresa que fazia para ele com a marca dele. Mas hoje ele tem a empresa dele e vende para o Brasil inteiro. Quiçá para o exterior. Né? Eu acho que tudo que a gente faz, um cafezinho, que a gente sirva muito bem, a gente tem condições de crescer quando a gente está com uma franquia de cafeterias. Quem diz que não? Por que não? Se é aquilo que a gente gosta. Né? E a gente atrai, a gente não começou a live falando sobre isso, que a gente atrai os pacientes que tem a ver com a gente também atrai, pelo nosso magnetismo de acreditar naquela causa, pessoas também interessadas naquele produto que eu faço. Porque se eu sou, sei lá, enlouquecida por flores, né, eu vou atrair, eu vou criar um nicho de mercado que tem a ver com flor, eu vou atrair pessoas que também gostam de flores e elas vão ter afinidade comigo, porque é a lei da atração. Tem uma menina que vai lá na feira que ela tinha uma floricultura e aí a floricultura dela ficou mal, né? Ela não conseguia pagar as contas durante a pandemia, porque ninguém foi comprar flor, pensando, poxa, será que eu vou ter dinheiro para comer, para comprar comida? Então, principalmente no início da pandemia, que era tudo uma incerteza, as pessoas ficaram muito apavoradas, ninguém investia em nada que não fosse essencial, né? Então, floricultura, ninguém ia comprar flor, né? Depois acabou aumentando, não sei se você sabe, a negócio de jardinagem, isso aumentou 400% a procura por jardinagem, por plantas, por vaso, por essas coisas, cresceram muito, porque as pessoas começaram a ficar em casa e começaram a querer ajeitar o seu cantinho, botar um pouquinho de vida no seu cantinho, cuidar do seu quintal, que sempre prometia que ia arrumar aquele canteiro, nunca arrumava, resolveu arrumar. Assim eu fiz também, né? Um pouco desses 400% que aumentou eu ajudei. Né? E aí ela ficou sem trabalho, né? Ela teve que arranjar um emprego no lugar, mas não era a área que ela gostava. Mas ela precisava para pagar o aluguel, pagar as contas, né? E aí ela, sabe o que ela faz no sábado e no domingo? Ela pegou uma bicicleta, comprou uma bicicleta, botou uma cesta na frente e atrás, encheu de flor, porque ela sabe fazer os arranjos bonitos, ela compra as flores de outros produtores, faz uns arranjos bonitos e vende as flores. E ela fez uma marca, tem a plaquinha atrás, assim, ela tem uma página no Instagram, e ela fica andando de bicicleta e levando flores, além da bicicleta dela ser linda e chamar atenção. Esses dias fizeram até uma reportagem que saiu sobre ela. Ela anda pela cidade vendendo flores, porque é isso que ela gosta. E ela tá ganhando mais dinheiro. E tá feliz, ela conhece um monte de gente, tanto que foi assim que eu conheci ela, porque aí ela vai lá e troca umas ideias com o cara lá da Banca das Flores, que eu fico lá na feira. Então, olha que lindo. E ela tá feliz. E ela disse, isso não me cansa. O meu trabalho durante a semana eu me canso mais, porque não tô fazendo aquilo que eu amo, né? Mas eu preciso, então eu agradeço, sou grata por ter esse emprego, mas isso não me impede de, no final de semana, eu fazer aquilo que eu gosto, que é lidar com as plantas. Esses dias ela andava até com um vaso dessa planta aqui, ó. Me esqueci o nome agora. Peônia? Não. É uma coisa assim. Eu não sei o que é pendente. Peônia, não sei. Não é petúnia. Sei lá. Ela andava com essa planta assim dentro da bicicleta dela. Ela disse, é porque essa planta me deram e aí eu botei aqui. Já tem várias pessoas que querem, não, eu ganhei, mas querem comprar. Não sei se eu vendo, porque eu ganhei de presente. Andava ela. Eu disse, essa planta é ótima, super resistente. Aí ela, pois é, tô pensando em pegar umas folhagens também para vender. Então ela tá fazendo o negócio dela. Daqui a pouco ela vai ter a floricultura dela de novo. Entendeu como é que funciona? Então tá, gente, eu vou parar de falar um pouco. Meu Deus do céu, já passou um tempo. Vamos tirar nossa carta, se concentrem.
tá? Ah, eu quero dizer algo antes também. Eu tenho um cupom de desconto para quem está assistindo essa live para o curso de formação em terapia floral. Quem tiver interesse em fazer, se tiver alguma dúvida, pode me mandar direct, tá? Para perguntar alguma questão. O curso é completo, é validado pela Federação Brasileira dos Terapeutas, é validado em todo o Brasil. Para quem é farmacêutico, ele é o único curso chancelado pelo CFF para capacitação de farmacêuticos nessa área de formação, de capacitação, mas qualquer pessoa pode fazer, tá? Só precisa ter segundo grau completo. Quem quiser ser como profissão terapia floral, terapeuta floral pode fazer, e quem quiser agregar a sua profissão que já atua, como eu dei alguns exemplos aí, também pode fazer o curso. Ou como autoconhecimento também, né? Porque é uma terapia em imersão num final de semana, 12 horas de aula num final de semana por mês. Então, se vocês fizerem o cálculo do valor, dá, se eu não me engano, dá R$16 a hora da terapia no final de semana. Dá R$16 por hora de terapia. Ninguém paga só R$16 uma hora de terapia, né, gente? Sendo que tu vai aprendendo muito mais, tem mentoria online, tem o grupo que todo mundo troca ideia. Quem tá aí, que é meu aluno, sabe que a gente fica ali falando, a gente traz coisas pessoais, um ajuda o outro. Na turma que tá concluindo agora, eles resolveram criar uma corrente deles atenderem uns aos outros pela dificuldade que a gente tem às vezes de enxergar nossas próprias questões. Aí uma colega lá do Rio, uma aluna lá do Rio, deu a ideia de, um atende o outro, e vamos fazer aqui quem se disponibiliza a atender, aí a gente escolhe, conversa com o colega, né, e troca serviços. Isso eu achei muito legal, e eu nem fui eu que dei a ideia, eles que fizeram isso lá no grupo, porque se entrosaram tanto. A gente pensa que curso online não tem interação, hoje é para quebrar os paradigmas, né, porque amor e amizade é uma coisa quântica, né, é energético, não tem distância. Eu tenho amigas que eu falo todos os dias, eu tenho uma amiga lá de Salvador, que a gente se fala praticamente todos os dias. A gente manda uma mensagem assim, ou compartilha uma postagem do Instagram, ou comenta um negócio na postagem da outra. E tem gente que mora aqui do meu lado que eu não falo tanto quanto ela, que tá lá em Salvador, né? Então, o cupom de desconto para quem tiver interesse é Saúde Integrativa, tudo junto. Até na versão parcelada tem esse desconto, tá, gente? Na hora que for fechar, confirmar a matrícula, bota lá na parte que pergunta, você tem um cupom? Aí escreve tudo junto, Saúde Integrativa, e vai ter o desconto. Vamos tirar a nossa carta, pensem e se concentrem. Qual é a mensagem que que o universo nos mande? Concentrem-se aí. Então, que nossos mestres nos digam o que a gente precisa aqui de mensagem das flores para hoje. Agrimony. Quem aí tá aí, meus alunos que sabem para que é agrimony? Agrimony, gente, é um floral para pessoa que faz de conta que tá tudo bem, que finge, que ri. A hiena, sabe? Sabe que é a hiena, né? Que come cocô e ri. O agrimony, ele ri das desgraças dele, dos problemas, ele debocha, ele brinca, ele faz de conta que tá tudo bem. Ele é o palhaço, a dizer assim, o palhaço triste, né, que finge o seu papel, mas no fundo ele tá angustiado. Então a gente diz que é máscara que esconde ansiedade, né? É uma máscara que a pessoa cria de bem-estar, de que tá tudo bem, e ela não aceita assim que tem uma coisa que não tá legal. Então ela arranja coisas para ocupar a cabeça. Então ela arranja um monte de trabalho para fazer, ela se joga no trabalho, tem gente que se joga na academia, tem gente que se joga na comida, tem gente que usa drogas, tem gente que bebe. A gente acha alguma coisa, um escape para não entrar em contato com nossa verdade interior, porque dói. Tanto que agrimony, a hora mais triste do agrimony é a hora de dormir, porque ele tem que ficar sozinho com ele mesmo, com seus pensamentos. Por isso tem muita gente que trabalha para chegar exausta e só cair, capotar na cama e não ter que pensar muito, né? Então deixa eu ler. Isso aqui se aplica muito a trabalho, né, gente? Tem gente que fica dando desculpa, assim, mas eu gosto, porque eu ganho bem, tá? Mas se ganhar bem quer dizer que tu gosta, né? E a pessoa faz de conta e se afunda naquele trabalho, a gente vê que o corpo não tá acompanhando. O corpo não mente, gente. Tipo, a pessoa pode dizer, não, mas eu não tenho. Ai, problema no fígado, não, mas eu não tenho raiva. Tem. E tá negando pra ti mesmo.
Já tive uma paciente, uma senhora, que caiu no choro quando ela se deu conta que a raiva que ela tinha era da mãe dela, porque quando ela era pequena ela tinha 10 irmãos, ela era a 10ª, quer dizer, ela tinha 9 irmãos, ela era a 10ª filha. E em seguida ela era pequenininha, ganhava atenção e nasceu os gêmeos eram prematuros e precisaram de mais atenção da mãe. E aí ela se deu conta, tomando os florais, que a raiva que ela sentia, que ela estava com tantos problemas no fígado, inclusive problema de coagulação, estetose hepática, que tinha a ver com a raiva da mãe dela. Ela chorava e dizia, mas eu era criança, eu não sabia. Eu disse, exatamente, não tem problema nenhum, raiva é uma emoção como qualquer outra, tu não compreendia. Por isso tu sentia raiva. Enquanto tu não aceitar isso, tu não vai poder trabalhar essa raiva, sabe? E ela, depois que tomou os florais e desse insight que ela teve, que caiu na real, ela nunca mais teve, ela sangrava o nariz dela direto. E ninguém descobriu o que era, fazia exames médicos, não sabia o que era. Era essa coisa aí que ela sentia. Então, olha só, da harmonia aparente para a paz interior. Que isso é uma coisa que a Grimani não tem, é paz interior. Qual a verdade que preciso compreender melhor? A vida na polaridade é ao mesmo tempo harmoniosa e desarmônica. A energia vital flui e reflui constantemente entre esses dois polos. Precisamos começar a perceber ambos os polos e enfrentá-los. Só assim realmente aprendemos e continuamos a nos desenvolver. Sentimos verdadeira harmonia e paz interior nos momentos em que encontramos nosso eu superior. Por isso, temos de voltar para o nosso interior em vez de nos orientar para o exterior. E é isso que o Agrimani faz. Ele não é honesto com ele mesmo, né? Ele faz uma piadinha, ele faz de conta que não tem... Ai, fulano me passou para trás, me distratou, me humilhou. Ai, eu sou tão... né? Eu não tenho sorte, mas faz aquelas piadas, sabe? Com a sorte que eu tenho, capaz de fulano ainda me demitir. Isso não é pra rir, né? Eu tenho um paciente que chegou no consultório e começou a falar das agressões verbais que o marido fazia pra ela, da baixa autoestima que ela tinha. Ela ria, ela dizia assim, sabe como é que é homem, né? Me esculacha na frente dos outros. Fala mal de mim, me humilha na frente dos meus filhos. Esses dias me chamou de inútil, não sei o que. E eu rindo, eu apavorada, assim. Tipo, tu tá rindo. Aí eu vi, essa pessoa é a Grimani. É a Grimani. E aí ela disse pra mim, assim, no final, depois que ela já tinha rido bastante, ela resolveu falar uma coisa séria e falou assim, eu só não acabo com tudo porque eu tenho filhos. Ela falou assim. Aí eu vi a angústia que ela tinha, mas que ela falava assim, tipo, ai, me quebrou toda. Não, ele não batia nela, mas ele tratava ela muito mal. Mas tem gente que é assim, né? Faz de conta que tá tudo bem. Aliás, a Grimani é ótimo pra tu convidar ele pra uma festa. Ele vai em festa, batizado, enterro. Qualquer coisa que tu convidar ele pra estar com o pé na rua, ele vai. A Grimani deve ter sofrido muito na pandemia. Porque ficar trancado dentro de casa não é com ele. Ele tem que estar ocupado, a cabeça dele tá ocupada pra ele não parar. Esse é um floral, gente, quando a pessoa toma, às vezes cai uma ficha e dá um choradeira, dá muita catarse que a gente fala, né? Porque a máscara tira, entendeu? Tirei o disfarce, agora eu tô entrando em contato com a minha emoção que eu não queria entrar. Então eu digo para os meus alunos evitarem dar na primeira consulta, no início do tratamento, assim, principalmente quando elas percebem que o paciente é meio sensível, que pode ser que ele nunca mais volte. Ele vai dizer, floral faz mal, ai, floral faz a gente chorar, ai, me senti pior do que eu tava. Não, porque antes tu não sentia, tu tava anestesiado. Tá fazendo de conta que as coisas não existiam, agora tu tá entrando em contato com o que tu tem que curar. Tá iluminando a tua sombra para poder tratar ela, em vez de botar embaixo do tapete, fazer de conta que não existe. Né? Em vez de tapar o sol com a peneira, vamos lá agora, vamos trabalhar isso daí. Tá, pessoal? Por isso que eu pensei nessas coisas de pandemia, falei de novo, né? Por isso que eu pensei nessa jornada aí do Keep Calm e Continue a Nadar, pra gente ajudar essas pessoas a se entenderem, entrarem em contato consigo mesmas e não ficarem aí com essas coisas que são tão angustiantes como ansiedade, depressão, insônia. Então, essa noite eu me acordei muito cedo e não consegui mais dormir. Mas é uma coisa assim, tipo, uma hora antes. Eu me lembro quando eu já passei por insônia e como era triste passar por isso. E mais triste ainda é quando tu precisa depender de um medicamento controlado, que tu não sabe que existem outras coisas como fitoterápico, floral, homeopatia. E aí depois é difícil de sair, né, gente? Desmamar, né? Tem uns efeitos colaterais, dá uns brancos, a pessoa fica meio ressacada durante o dia seguinte, né? A pessoa às vezes fica
fica meio banza. Uma vez eu atendi uma médica, ela disse pra mim, tu sabe que eu parei de tomar Rivotril com esse floral que tu fez pra mim. Eu disse, mas eu não sabia que tu tomava Rivotril. Lá eu nem falei pra ti porque eu tinha vergonha. Tenho vergonha de ser dependente. Aí eu comecei, me veio assim muito na minha cabeça, por que que eu tomo isso? Aí eu comecei a me dar conta que eu tinha lapsos de memória, que as pessoas me contavam as coisas. Lembra que a gente conversou aquilo? Eu ficava chocada. Não tinha ideia do que a pessoa falou pra mim. Quando isso? Aquele dia eu te encontrei no centro, você lembra que tu falou? Não lembrava. Comecei a ficar assim, meu Deus, tô ficando louca. Aí ela começou a parar por conta quando ela tomou os florais, mesmo que os florais não eram para aquilo, porque ela não me contou que ela tinha problema para dormir e que ela estava tomando. Ela disse assim: eu comecei a pensar, quem sabe se eu tomar metade hoje? Né? E ela é médica, ela mesma podia ir se tirando, né, o medicamento. Aí ela tomou metade, ela começou a ver. Aí daqui a pouco ela tava cortando em 4. Ela disse, e era o mais fraquinho. Aí ela disse assim: não, para aí. Tô cortando em 4, isso aqui nem tem dose para fazer efeito, isso aqui é psicológico de eu estar tomando. Aí ela disse, dito e feito, parei de tomar, comecei a tomar os florais tudo antes de dormir, dormi bem. E não acordei com aquela coisa meio banza de manhã, assim, meio perdida. Gente, tinha umas perguntas aqui, mas não tava aparecendo para mim. Aqui, a Grimony combina bem com a Ai do Outro para quem quer se descobrir honestamente seu propósito. Exatamente. Nada é por acaso. Nada por acaso que eu tirei essa flor aqui. Eu já tomei, eu era muito agrímone na minha adolescência, eu vivia na rua. Eu vivia ocupando a minha cabeça com coisas. Feliz de ter te encontrado. Ai, obrigada, Rose. Muito obrigada. Prof, vale a pena usar só um floral? Agrímone pode usar em rinite? Pode usar em rinite, mas beet é bom junto, né? Beet, porque rinite tem a ver com crítica. Com aquela coisa de ter um nariz que é um faro para qualquer coisinha fora do lugar. Eu sei onde está a poeirinha, isso aqui não está me cheirando bem. Isso tem a ver com crítica, pessoa ser cri-cri. Eu nunca usei um floral sozinho, juro pra ti. Mas tem gente que deve usar, não conheço. Mas eu sempre faço uma fórmula, não consigo fazer um floral com um só. Uma vez uma pessoa viu eu falando de rinite jasmine, que é um floral da Califórnia, ou jasminum de Minas, é muito bom para rinite. Eu tava falando com uma colega minha no balcão e uma cliente escutou e disse: Isso daí que tu tá falando é um floral? Eu disse: É. Aí ela, quero mandar fazer. Aí ela pegou lá e fez o pedido na menina que tava no balcão. E ela fez só esse puro, porque na verdade eu não tava indicando nada no balcão, nem podia fazer isso. E ela ouviu eu falando, porque a minha colega tinha rinite sinusite. E só que na verdade normalmente eu faço uma fórmula, mas ela usou só esse. E ela depois veio na farmácia e mandou agradecer para aquela mocinha que tava falando de um floral e que ela melhorou muito, que ela não tinha tido mais crise de rinite. Ela fez só um. Quem que chorou aqui? A Daisy, não sei como é que se fala o teu nome. Então tá, gente. Pelo amor de Deus, falei horrores, não sei como é que não me expulsaram. Tá, então até talvez sexta, acho que vai ter live, vou convidar, nem que seja assim uma live mais curta, eu vou convidar a minha aluna, ver se ela aceita para falar como é que ela criou a linha de florais dela e como é que tá sendo essa experiência, que ela nunca foi empresária e agora ela tá aí, como é que ela desenvolveu os florais, como é que ela pensou cada essência que ela criou, cada composição, né? Vai ser legal, né? Acho que vai ser. Eu tô louca pra ir lá visitar, só que quando é frio eu não tenho muita vontade de sair na rua. Então, mas ela mora aqui em Porto Alegre, eu tenho vontade de um dia ir lá no sítio conhecer. Deixa chegar assim mais uma primavera que eu vou e vai estar cheio de flor e eu vou fazer uns vídeos lá com ela, vai ser legal, né? Deus abençoe vocês também, Antônio. Uma pergunta. Ah, tá, já foi a mesma pergunta. E a Ana botou sensacional os florais. Também acho. Me despertou muito, uma virada de chave na minha vida. Tá bom, pessoal? Ó, um beijão e sigam sempre seus sonhos e sempre as coisas que vocês sabem que fazem bem pra vocês. Mesmo que tenha que ser uma atividade paralela durante um tempo, um dia vocês vão ver que vai virar a atividade principal de vocês. E outra, tem gente que tem mais de um propósito, tá? E esse propósito pode ser duas coisas. Eu entrei com você falando da moça que dava risada quando humilhada. É, mas ela melhorou. Ela melhorou e começou a ver que ela podia. Ela só queria, na verdade era uma senhora. Ela queria só emagrecer. Ela queria tomar florais para ansiedade porque ela comia muito. Claro, gente, ela compensava na comida. A Grimani faz isso. Compensa numa coisa que é um escape. Pode ser jogo, pode ser compra.
ela faz alguma coisa, como é que é? Todo excesso esconde uma falta, né? Alguma coisa falta pra ela, ela preenche com essas coisas. Pode ser até gatos, excesso de gatos. Tem gente que tem milhões de bichos, a gente pensa, meu Deus do céu, é uma compulsão. Aí a gente pode fazer uma composição pra pessoa, assim, dependendo da área que ela compensa, né? Tá, gente, vou lá. Tá bom? Beijão, obrigada aí. E se vocês acharem que essa live pode ajudar alguém, peguem um aviãozinho e compartilhem. Eu vou deixar salva lá no meu IGTV, tá? Beijão, boa noite pra vocês. Fiquem com Deus.